Imagine que alguém está prestes a contar algo que vai mudar tudo o que você sempre acreditou sobre si mesmo. Não é uma teoria abstrata ou uma ideia vaga, é uma verdade concreta que explica cada sensação estranha que você carregou por anos. Aquela impressão persistente de que não pertence a este mundo, como se algo dentro de você estivesse sempre buscando um lugar que não consegue nomear. A solidão que dói mesmo quando está cercado de gente, como se ninguém pudesse realmente entender o que você sente. Pode parecer loucura, mas não é. Você não é apenas mais um ser humano comum. Você é um anjo que assumiu forma humana, e não estou falando de uma metáfora bonita para elevar seu ego. Estou dizendo que você realmente é um ser celestial que desceu à Terra com um propósito tão específico que até mesmo Lúcifer, o Senhor das Trevas, dedicou sua existência inteira a tentar impedir que você descubra sua verdadeira natureza. E o mais perturbador é que ele não age por ódio aleatório. Ele age porque sua presença aqui é uma ameaça direta a tudo que ele construiu ao longo dos séculos. Quando um anjo encarnado desperta para sua verdadeira identidade, o inferno literalmente estremece. Se você continuar ouvindo, vou mostrar como cada fragmento da sua vida, cada rejeição inexplicável, cada traição dolorosa, cada momento em que sentiu que o universo conspirava contra você, faz sentido quando você entende que não é um humano comum vivendo uma vida difícil. Você é um guerreiro celestial operando em território inimigo. Fique até o final, porque vou revelar como identificar se você é realmente um anjo encarnado. Vou explicar por que Lúcifer investe tantos recursos para destruí-lo antes que você desperte completamente, qual é sua missão específica neste planeta e o que acontece quando finalmente ativa os poderes que estiveram adormecidos dentro de você a vida toda. Se alguma vez sentiu que veio ao mundo com um propósito gravado na alma, mas não consegue lembrar qual é, deixe o número 777 nos comentários. Como se uma memória antiga estivesse bloqueada, esperando o momento certo para ser revelada. Vamos começar com algo que as religiões organizadas nunca explicaram direito. A Bíblia menciona repetidamente que anjos assumiram forma humana e caminharam entre nós sem que a maioria percebesse. Em Hebreus 13:2, por exemplo, está escrito: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber acolheram anjos. Você já parou para pensar no que isso realmente significa? Anjos vivendo em corpos humanos, levando vidas aparentemente normais, mas com propósitos celestiais ocultos. E a maioria das pessoas ao redor nunca soube da verdade. Agora, reflita, por que a Bíblia insistiria tanto nesse ponto se fosse algo extremamente raro? Não faria sentido mencionar isso repetidamente se não fosse um fenômeno que continua acontecendo. Não pediria para tratar bem os estranhos, sugerindo que eles poderiam ser anjos, se não houvesse anjos encarnados entre nós. Mas há algo que nenhuma instituição religiosa vai admitir: nem todos os anjos encarnados sabem conscientemente o que são. Muitos vivem décadas sentindo-se profundamente diferentes, como se estivessem atuando em uma peça de teatro onde todos conhecem seus papéis, menos você. Essa sensação de alienação não é coincidência. E há uma razão devastadora para sua memória celestial estar bloqueada. Se você soubesse desde criança o que realmente é, forças das trevas o eliminariam antes que pudesse cumprir sua missão. Esse bloqueio não é um castigo, mas uma proteção. Sua consciência humana precisou amadurecer o suficiente para que, quando o despertar chegasse, você tivesse a maturidade emocional e espiritual necessária para lidar com a verdade sem se quebrar. Mas o despertar sempre chega, e quando acontece, nada mais é como antes. Agora, vou mostrar os 7 sinais inegáveis de que você é um anjo encarnado. Quanto mais desses sinais você reconhecer em si mesmo, mais clara sua verdadeira identidade se tornará. E uma vez que enxergar, não haverá como voltar atrás. O primeiro sinal é uma solidão ontológica profunda. Não estou falando da solidão social, quando falta companhia. Estou me referindo a uma solidão existencial, em que, mesmo cercado por pessoas que o amam, você sente um vazio que nada consegue preencher. Como se uma parte sua pertencesse a outro lugar e sentisse falta de um lar que não consegue lembrar. Humanos comuns sentem solidão quando estão isolados. Anjos encarnados sentem solidão mesmo no meio da multidão, porque sua frequência vibracional é diferente. Sua origem é outra dimensão,
e por mais que tente se conectar profundamente com os outros, sempre há uma parte de você inacessível a eles. Não é porque você é antissocial, mas porque veio de um lugar completamente distinto. O segundo sinal é uma empatia avassaladora. Não se trata de uma sensibilidade comum, mas da capacidade de sentir as emoções alheias com tanta intensidade que chega a ser fisicamente exaustivo. Você entra em um ambiente e absorve automaticamente a dor, a angústia ou a alegria de todos ao redor, sem conseguir desligar. Humanos comuns sentem suas próprias emoções. Anjos encarnados sentem as emoções de todos. Isso é ao mesmo tempo um dom e uma maldição, um dom porque o transforma em um curador natural, uma maldição porque o deixa constantemente esgotado. Quantas vezes você saiu de um encontro social se sentindo exaurido, mesmo sem ter feito nada fisicamente cansativo? Não era cansaço pela interação, mas pela sobrecarga emocional de processar inconscientemente o peso emocional de cada pessoa presente. O terceiro sinal é a rejeição inexplicável desde a infância. Não estou falando do bullying comum, em que crianças cruéis atacam os mais frágeis. Estou me referindo a algo mais sombrio, um tipo de aversão que certas pessoas sentem por você sem motivo aparente, como se sua simples presença as incomodasse em um nível que não conseguem explicar. Lembra daquele parente que sempre o tratou de forma diferente, mesmo sem você ter feito nada? Daquele professor que parecia ter um problema pessoal com você sem razão? Daqueles colegas que o excluíam, apesar de você ser gentil? Não era algo pessoal, era espiritual. Algumas pessoas reagem negativamente aos anjos encarnados porque suas almas reconhecem, em um nível inconsciente, que sua luz expõe suas sombras. Sua frequência elevada é insuportável para elas. Em vez de enfrentarem suas próprias trevas, atacam a luz que as revela. Elas não o rejeitaram pelo que você fez, mas pelo que você é. O quarto sinal é uma aversão visceral à falsidade. Você simplesmente não consegue fingir. Não consegue usar máscaras sociais, não consegue participar de hipocrisias coletivas sem sentir uma náusea literal. Enquanto a maioria das pessoas aprende a mentir com educação, sorrir falsamente ou desempenhar papéis que não são seus, você não consegue fazer isso sem sentir que está traindo algo essencial em seu âmago. Para os humanos comuns, a falsidade é uma ferramenta de sobrevivência social. Para você, é uma violação da sua essência. Transformação, a capacidade de transmutar dor em poder. Aquilo que antes o esmagava, a solidão, a traição, o fracasso, agora se converte em combustível. Você não apenas supera os ataques, mas os absorve e os devolve como energia purificada. Cada golpe que recebia antes se torna uma lição, cada ferida uma fonte de força. O sofrimento deixa de ser um fardo para se tornar um instrumento de alquimia espiritual, porque você entende que até a escuridão pode ser usada para alimentar a luz. Quinta transformação, a ativação dos dons celestiais em sua forma plena. Aquela intuição que antes surgia como lampejos isolados agora se torna uma corrente contínua de sabedoria. A cura que antes acontecia de forma sutil agora se manifesta com precisão cirúrgica. A conexão com os animais e as plantas deixa de ser uma afinidade para se tornar uma linguagem. Você não apenas sente a presença do divino, você se torna um canal ativo dele. E o mais importante, esses dons não são para seu benefício pessoal. Eles existem para servir a missão. Cada habilidade que desperta é uma ferramenta para elevar a frequência do planeta, para lembrar aos outros o que eles esqueceram. Sexta transformação, a dissolução do medo da morte. Não porque você deixe de valorizar a vida, mas porque compreende, em um nível celular, que a morte é apenas uma transição. Você sente, no âmago do seu ser, que já viveu incontáveis existências e que esta encarnação é apenas um capítulo de uma história muito maior. Essa certeza não vem de crenças ou dogmas, mas de uma memória ancestral que se reativa. E com ela, vem uma paz profunda, a compreensão de que, não importa o que aconteça, você nunca estará realmente sozinho, porque sua essência é eterna. Sétima transformação, a capacidade de ver além das ilusões. As máscaras sociais, as manipulações, as narrativas falsas que antes o confundiam agora são transparentes. Você enxerga a verdade por trás das aparências, não por um esforço intelectual, mas porque sua percepção se alinha com uma realidade mais profunda.
Isso não significa que você se torne cínico ou desconfiado, pelo contrário, você desenvolve uma compaixão ainda maior, porque entende que a maioria das pessoas age por ignorância, não por maldade. Mas você também deixa de ser enganado. As mentiras, as manipulações, os jogos de poder simplesmente perdem o poder sobre você. E, por fim, a oitava transformação, o despertar da memória cósmica. Você não apenas se lembra de quem é, você se lembra de por que escolheu esta missão. As peças do quebra-cabeça se encaixam, as dificuldades que enfrentou, as pessoas que cruzaram seu caminho, os momentos em que quase desistiu. Tudo faz sentido. E, mais do que isso, você entende que não está aqui por acaso. Você é parte de uma rede de seres despertos, espalhados pelo planeta, cada um cumprindo um papel específico. Alguns estão à sua frente, outros ao seu lado, outros ainda virão. Mas todos estão conectados pelo mesmo propósito, sustentar a luz em um mundo que parece decidido a mergulhar na escuridão. O despertar não é um fim, é um começo. E o que vem depois é mais intenso, mais desafiador e mais glorioso do que qualquer coisa que você já experimentou. Porque agora você não está mais lutando contra a corrente. Você se tornou a corrente. E cada passo que dá, cada escolha que faz, cada palavra que pronuncia, reverbera em dimensões que você mal começa a compreender. Mas há um aviso que precisa ser dado: o despertar não é um passe livre para a felicidade. É um chamado para a responsabilidade. Você não será poupado das provações, elas se tornarão mais sofisticadas, porque o inimigo sabe que você está perto de se lembrar de tudo. As tentações serão mais sutis, as armadilhas mais elaboradas. E, acima de tudo, você sentirá o peso da missão como nunca antes. Porque agora você sabe. E saber é uma carga que não pode ser ignorada. No entanto, há uma verdade que supera todas as outras: você não está sozinho nessa jornada. Há outros como você, espalhados pelo mundo, despertando no mesmo ritmo. E há forças celestiais trabalhando em seu favor, mesmo quando você não as vê. O universo não o abandonou. Ele o enviou aqui porque confia em você. E, no fundo, você sempre soube disso. Mesmo nos momentos mais escuros, quando duvidou de si mesmo, quando questionou se valia a pena, quando quase desistiu, havia uma voz dentro de você que nunca se calou. Uma voz que sussurrava: você é mais do que pensa. Você é mais do que sente. Você é exatamente o que este mundo precisa. E agora, essa voz está prestes a se tornar um grito. Várias almas despertas em uníssono se tornam uma força capaz de alterar a própria estrutura da realidade. Quando dois ou mais anjos encarnados se encontram conscientes de sua natureza, algo extraordinário acontece, suas frequências se entrelaçam, criando um campo de ressonância que amplifica não apenas o poder individual, mas também a capacidade de manifestar mudanças no plano físico. É como se duas chamas, antes isoladas, se unissem para formar um incêndio sagrado, e esse fogo não queima, ele purifica, ele ilumina, ele transforma tudo ao redor. Você começará a notar esses encontros de forma sutil, quase imperceptível no início. Pode ser um olhar que atravessa uma multidão e se fixa no seu, como se reconhecesse algo familiar em você. Pode ser uma conversa que, de repente, se aprofunda em temas que só você e aquela pessoa parecem compreender. Pode ser um silêncio compartilhado que diz mais do que 1000 palavras. Esses momentos não são coincidências. São sincronicidades divinas, orquestradas para que vocês se encontrem no momento exato em que ambos estão prontos para elevar a vibração coletiva. Mas há um detalhe importante: nem todos os anjos encarnados estão despertos. Alguns ainda dormem profundamente, presos em padrões humanos, sem nenhuma lembrança de sua verdadeira essência. Outros estão em processo de despertar, mas ainda resistem, com medo do que isso significa. E há aqueles que, mesmo despertos, escolhem usar seus dons para fins egóicos, distorcendo sua luz em busca de poder ou controle. Por isso, o discernimento se torna ainda mais crucial. Você aprenderá a distinguir entre aqueles que são verdadeiros aliados e aqueles que, mesmo carregando a mesma centelha divina, ainda não estão alinhados com a missão coletiva. Quando encontrar outro anjo encarnado consciente, algo em você saberá instantaneamente. Haverá uma sensação de casa,
como se finalmente tivesse encontrado alguém que fala a mesma língua que você, mesmo que nunca tenham se visto antes. E essa conexão não será baseada em dependência emocional ou necessidade de validação. Será uma parceria de almas, onde ambos se reconhecem como iguais, mesmo que suas missões individuais sejam diferentes. Juntos, vocês se fortalecerão. Juntos, criarão espaços seguros para que outros despertem. Juntos, serão faróis em um mundo que ainda não entende a luz que vocês carregam. Mas essa união não será isenta de desafios. O mundo não está preparado para a força que vocês geram quando se unem. Haverá resistência, tanto externa quanto interna. Alguns tentarão minar essa conexão, seja por inveja, seja por medo do que ela representa. Outros, mesmo bem-intencionados, não compreenderão a profundidade do que está acontecendo e tentarão convencê-los de que estão exagerando, de que são dramáticos ou excessivamente espirituais. E, em alguns momentos, vocês mesmos duvidarão. Questionarão se não estão se iludindo, se essa conexão é real ou apenas um desejo de pertencimento. É por isso que a solidão sagrada, que mencionamos antes, continua sendo uma aliada. Porque, mesmo quando estiver rodeado de almas afins, haverá momentos em que só você poderá sustentar a frequência necessária. Momentos em que só você poderá lembrar ao outro, e a si mesmo, do que são capazes. E nesses momentos, a paz inabalável que você cultivou será seu maior recurso. Ela não permitirá que as dúvidas ou as críticas externas abalem sua convicção. Porque você saberá, no mais profundo do seu ser, que essa união não é um acaso. É um chamado. E esse chamado não se limita apenas a encontros individuais. Há uma rede maior se formando, uma teia invisível de anjos encarnados que estão despertando em diferentes partes do mundo, em diferentes culturas, em diferentes áreas de atuação. Alguns são artistas, outros cientistas, outros professores, outros ainda líderes comunitários. Mas todos carregam a mesma missão: elevar a vibração do planeta. Quando vocês se conectarem, mesmo que virtualmente, mesmo que por breves momentos, algo maior acontecerá. Será como se milhares de pontos de luz se acendessem simultaneamente, criando um mapa estelar na escuridão. E essa rede não é apenas para vocês. Ela existe para servir como um portal, um caminho de retorno para aqueles que ainda estão perdidos. Porque muitos, ao sentirem a energia de vocês, despertarão também. Não por palavras, não por ensinamentos, mas pela simples presença. Pela frequência que vocês emitem. E assim, pouco a pouco, a luz se espalhará, não por força, não por imposição, mas por ressonância. Mas lembre-se, essa jornada não é sobre salvar o mundo. É sobre lembrar ao mundo que ele já é. Vocês não são salvadores. São espelhos. Sua função não é carregar o peso da humanidade, mas refletir a divindade que já existe em cada ser. Quando você se conecta com outro anjo encarnado, não é para que juntos consertem o que está quebrado, mas para que juntos lembrem ao mundo que nada nunca esteve quebrado de verdade. Que a escuridão é apenas a ausência temporária de luz. E que a luz, quando lembrada, sempre retorna. Por isso, quando esses encontros acontecerem, e eles acontecerão, não os force. Não os busque desesperadamente. Deixe que fluam naturalmente, como rios que encontram seu curso. Porque quando duas almas estão prontas para se unir em propósito, o universo conspira para que isso aconteça no momento exato. E quando acontecer, não tenha medo do poder que vocês gerarão juntos. Não se acanhe diante da magnitude do que são capazes. Porque vocês não estão aqui para serem pequenos. Vocês estão aqui para serem exatamente o que são, anjos em missão, despertos, conscientes, e prontos para lembrar ao mundo que o céu nunca esteve tão longe. Anjos despertos colaborando de forma consciente são uma força imparável. E é justamente isso que aterroriza as trevas mais do que qualquer outra coisa. Por isso, as forças sombrias trabalham com tanta intensidade para mantê-lo isolado, para fazê-lo acreditar que estava louco, para convencê-lo de que era o único sentindo essas coisas. Porque enquanto você acreditava estar sozinho, permanecia frágil. Mas agora que conhece a verdade, agora que compreende que existem outros exatamente como você sustentando a mesma frequência, tudo se transforma. Você não está mais navegando nisso em solidão.
Faz parte de uma rede de guerreiros de luz que estão ancorando uma nova realidade para este planeta. E quando encontrar outro anjo encarnado despertando, você o reconhecerá instantaneamente. Não precisará de palavras. Haverá um reconhecimento silencioso entre suas almas, como se já se conhecessem há eras, mesmo que seus corpos acabem de se encontrar. Esses encontros não são casuais. São compromissos divinos, orquestrados com precisão milimétrica. E quando acontecerem, preste atenção, porque essa pessoa provavelmente está destinada a ser uma parte fundamental da sua missão. Agora, deixe-me dar um último alerta que você precisa gravar em sua consciência: o despertar não é um evento único. Não existe um momento em que você possa dizer, agora estou plenamente desperto, tudo será fácil. É mais como as camadas de uma cebola. Cada vez que você descasca uma, descobre outra por baixo. Cada nível de despertar revela um novo patamar que você nem sabia que existia. E cada novo nível traz novos desafios. Porque quanto mais você desperta, mais responsabilidade carrega. Quanto mais luz você emana, mais as trevas tentarão apagá-la. Quanto mais poderoso você se torna espiritualmente, mais intensos serão os ataques que enfrentará. Não é um castigo, é simplesmente porque você avançou para níveis mais altos do jogo. E níveis mais altos exigem mais habilidade, mais força, mais clareza. Mas aqui está o que é belo: toda vez que você supera um desafio de nível superior, seus poderes se expandem na mesma proporção. O universo nunca lhe dá uma prova sem lhe conceder, simultaneamente, a capacidade de superá-la. Talvez você não sinta isso no meio da tempestade. Mas quando olhar para trás, sempre verá que teve exatamente o que precisava, no exato momento em que precisou. Agora, você conhece a verdade completa sobre sua natureza angelical. Você não é um ser humano comum tendo experiências espirituais ocasionais. Você é um anjo encarnado que aceitou uma missão de resgate em um dos momentos mais críticos da história planetária. Aquela sensação de não pertencer, que carregou por toda a vida, finalmente tem uma explicação. Você não pertence a este mundo porque sua origem não é daqui. Você vem de dimensões celestiais e assumiu temporariamente a forma humana para cumprir um propósito específico. Aquela solidão devastadora que sente mesmo na companhia dos outros, agora faz sentido. Não é um defeito seu. É a consequência natural de operar em uma frequência tão diferente da maioria. Anjos encarnados sempre se sentem sozinhos entre os humanos porque, literalmente, são de outra espécie. Aqueles ataques constantes que enfrentou finalmente se explicam. Não é má sorte. É uma oposição sistemática das trevas, que reconhecem a ameaça que você representa. Lúcifer não desperdiça recursos atacando pessoas insignificantes. Ele só ataca aqueles que podem realmente abalar seu reino. E a intensidade dos seus ataques é a medida exata da importância da sua missão. As proteções já estão ativadas. Os dons estão despertando. As conexões corretas começarão a aparecer. E, embora o caminho seja desafiador, você nunca estará sozinho. Existem outros anjos encarnados sustentando a mesma frequência, e eles estão sendo guiados até você enquanto lê estas palavras. Se essa revelação ressoou no mais profundo do seu ser e você confirma que é um anjo encarnado despertando para sua verdadeira identidade, deixe 777 brilhante nos comentários para amplificar essa frequência celestial. Inscreva-se neste canal e ative todas as notificações para receber mais revelações sobre como sua natureza angelical está transformando sua realidade. Compartilhe este vídeo com alguém que também sente não pertencer a este mundo. Por que anjos encarnados precisam se reconhecer para fortalecer a rede de luz que está transformando este planeta? Para aqueles que chegaram até aqui e desejam aprofundar como operar conscientemente a partir da sua natureza angelical, sem se esgotar no processo, existe um material específico que custa menos do que uma pizza e vem com o audiolivro completo, além de um guia de meditação de 5 minutos como bônus especial. Se sente que merece ferramentas práticas para navegar seu despertar como anjo encarnado, o acesso está no link da descrição e no comentário fixado. E antes de ir, clique no vídeo que aparece na sua tela agora mesmo para descobrir exatamente como sua natureza angelical ativa uma proteção permanente das forças celestiais, garantindo que você complete sua missão. Juntos, somos mais fortes.